Sejam bem-vindos a mais um podcast da Inove Consult, nosso distribuidor autorizado da Serasa Experian, que auxilia você, empreendedor e empresário, a tomar melhores decisões de crédito todos os dias. Este podcast tem como estratégia trazer informações para que você, empresário, possa aí saber como está a inadimplência, como lidar, quais são as estratégias e os mecanismos que podem ser utilizados aí na melhor obtenção de um resultado positivo no final do dia. E hoje nós estamos aqui com um assunto muito importante que é o efeito dominó da inadimplência nas PMEs. Nós temos um caso crítico que é aí um problema desde o consumidor final, que escala para o varejista, depois o distribuidor até a indústria. E para falar um pouquinho desse tema, nós estamos aqui com o Adriano Marques, que é o nosso convidado especial, que vai nos falar um pouquinho sobre como tem sido a experiência dele ao atender empresas que estão aí com essas dificuldades. Seja bem-vindo, Adriano. Primeiramente, muito obrigado, Erickson, pelo convite mais uma vez. Então, esse tema de fato é importantíssimo, é algo que a gente vive no dia a dia e, baseado na nossa economia dos últimos anos, isso vem só piorando dia após dia. E a gente tem trabalhado diretamente com empresas PMEs, né? Isso traz uma vasta experiência com relação à melhoria dessa inadimplência, que é o caso que a gente trabalha diário para entregar a solução para esses clientes. Exato. Quando a gente fala desse efeito dominó, a gente sabe que existe uma ligação desde o consumidor final até ali aquela indústria, né? Então, se a gente pegar aqui, são 4 níveis que nós temos dentro dessa cadeia alimentar aí dos negócios, onde se eu tenho um consumidor final fragilizado e com inadimplência, isso começa a subir o nível. Então, se o consumidor final ele tem problema de inadimplência, isso vai impactar o varejista ficando inadimplente vai impactar o distribuidor e, por sua vez, a indústria, né? O que você tem visto, Adriano, nesses últimos dias, né, de 2025, no mercado que você atende, né, que agora está no interior de São Paulo? O que você tem percebido aí referente a esse processo desse escalonar da inadimplência no Brasil? Erickson, são 33% de inadimplência a nível Brasil hoje. O que isso reflete? PMEs, as empresas, eu noto muito a questão de falta de informação, principalmente nas PMEs. Por quê? Porque às vezes você até tem um banco de dados, tem um birô ali que vai te atender, que vai te direcionar, vai te entregar informação, porém você não sabe entregar e identificar, interpretar essa informação, que é onde causa o maior número de inadimplência. Sendo mais específico nesse ponto aí, a gente entende o quê? Às vezes eu entrego um banco de dados para você, porém eu não te entrego uma forma para identificar e interpretar melhor. E na maioria das vezes, o diretor, dono de uma empresa PME, ele enxerga ainda a Serasa Experian ou um banco de dados como um custo, ao invés de um investimento. E o custo acaba sendo refletido no final. Porque aumenta o custo do produto dele, a gente tem uma margem menor para trabalhar devido à inadimplência que está subindo. Então, basicamente, isso é o que a gente tem encontrado muito no mercado em São Paulo. É legal a gente avaliar essa perspectiva, né, do custo e investimento. A maioria dos clientes, de fato, eles identificam que a análise de crédito tem um custo porque está ali, talvez, afetando no custo final dele para a entrega do produto. Ou seja, eu preciso investir, mas isso ainda culturalmente não faz sentido para mim porque eu estou pagando ali um valor de 3 mil, 5, 10 mil reais por mês para garantir a segurança do meu negócio, né? Só que o que eu sempre falo, Adriano, até mesmo quando eu tenho a oportunidade de visitar cliente, é justamente mostrar que se você não identifica que a análise de crédito é um investimento, você vai trabalhar para reduzir e não para aumentar o valor do investimento, que na maioria das vezes isso acaba gerando, né, um efeito rebote lá na inadimplência. Então a pergunta que eu sempre faço para o empreendedor é: cara, tudo bem, vamos lá, você está me falando aqui que está vendendo bem, você está crescendo, você está abrindo novas frentes de vendas, mas como é que está a sua inadimplência? E aí na hora que a gente faz essa pergunta-chave para entender qual é ali o resultado do processo que ele construiu dentro da empresa dele, a gente percebe um resultado negativo. Por quê? Enquanto nós trabalhamos aí com médias abaixo de 2% de inadimplência, que seria o aceitável na maioria dos segmentos, você tem aí, por exemplo, num segmento de peças,
20, 22, 25% de custo, ou de inadimplência no caso, e isso atrapalha muito o lucro líquido do cliente, né, que seria o que ele coloca de dinheiro no bolso, justamente por quê? Porque ele não tem esse conhecimento, né? Primeiro, de entender que culturalmente a gente tem que sair daquela visão do custo e entender que é um investimento, e saber que, assim como eu invisto em marketing para gerar mais leads, eu tenho que investir em análise de crédito para garantir a segurança desse faturamento, que não adianta eu faturar muito e também não ter a perspectiva de receber isso, né? E é isso mesmo que você está percebendo no mercado, Adriano? Então, eu noto que a falta de conhecimento, até mesmo do dono da empresa, com relação à análise de crédito, ela leva para esse tipo de inadimplência. Por quê? A gente chega em algumas empresas que, às vezes, o cara não tem o hábito de acompanhar a inadimplência dele. Ele deixa para o financeiro fazer isso. O que acarreta nesse problema? Ele está com uma inadimplência altíssima, ele tem um retorno bom, está vendendo bem, faz uma quantidade boa de vendas por mês, porém, a inadimplência dele está só aumentando. Por quê? A gente até tem um método bacana, que foi criado até por você, que é a inadimplência decrescente. Lá na ponta, ele não está fazendo uma análise bem feita. Então, se eu não faço uma análise bem feita, estou preparado para receber esse cliente, no final eu tenho uma inadimplência alta, que é o que você falou. A gente ultrapassa muito os 2%, que é a média aceitável do mercado hoje. Isso reflete muito nas PMEs, por quê? Que é a questão que a gente estava falando. Se eu não tenho uma informação assertiva, se eu não tenho conhecimento para utilizar essa informação, eu acabo entrando num problema que eu mesmo não identifico dentro da minha empresa. Que é o que a gente faz, levar esse tipo de conhecimento, levar para o PME ali essa visão de grandes empresas. A maioria das vezes as grandes empresas elas investem pesado na análise de crédito porque elas sabem que o retorno deles final é muito maior do que o investimento que eles estão tendo agora no início. Exato. E dentro desse processo, né, de entender que culturalmente o empresário ele ainda tem essa visão de que é um custo e tudo mais, né? Nós temos aí alguns mecanismos para ajudar também o empreendedor a reduzir esse custo, né? Por exemplo, quando um cliente ele está ali fazendo um processo de protesto no cartório, Sim. Nós temos o emolumento, que é o valor que se paga por cada título que você protesta. E quando a gente chega para apresentar as nossas soluções, como por exemplo o PFIN, né, de negativação na Serasa Experian, a gente consegue trazer de fato uma redução de custo, né? Por mais que a gente orienta que o cliente faça um investimento nesse processo, muitas vezes mudar a forma de fazer, né, seguindo a orientação da Inove Consult, que é hoje uma empresa especializada há mais de 10 anos em análise de crédito, também pode significar uma redução de custo. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse tema, né? Porque nem sempre é aumentar o que você já tem de valor que você investe. Fato. A questão da negativação que você falou é uma ferramenta que eu particularmente acho fenomenal, porque a gente usa de forma estratégica. Eu vou atingir o cliente, o meu maior ofensor, que é a minha inadimplência, de uma forma estratégica. Se eu não tive o retorno desse cliente, esse cliente não fez o pagamento da forma devida, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar em cima da realidade dele. Eu vou atacar, dependendo da região. A gente tem uma plataforma ali que mostra a região que o cara tem o maior problema com inadimplentes. Eu tenho uma plataforma que vai direcionar esse cara para uma região. Se eu tenho um São Paulo, que é onde eu atendo diretamente. Se São Paulo hoje é a parte mais crítica para a minha empresa, então eu vou mostrar na plataforma de negativação da Inove Consult que aqui é a parte mais crítica. Para esse tipo de cliente, eu tenho que fazer uma análise mais completa no começo e o pós, que é o pós-vendas ali, depois que esse cara não fez o pagamento, eu tenho também que ter uma estratégia de negativação ou de cobrança mais incisiva. E isso é uma estratégia que a gente leva para esse cliente. Peraí, você tem uma venda bem processada, você tem um processo de vendas bacana, porém a sua inadimplência está subindo, então vamos trabalhar aqui a ponta, que é a nossa inadimplência decrescente. Eu vou começar fazendo uma consulta bem feita. Não resolveu, porque a gente não garante que esse cara vai pagar as contas dele. Porém, eu te garanto que a gente vai ter uma incisão em cima dele da forma que ele vai sentir no mercado. O nosso impacto, o impacto da negativação hoje a nível Brasil é gigantesco. Então, a gente sabe que o retorno a gente tem. E como que a gente consegue passar essa visão para ele? Também na nossa plataforma. O PFIN a gente consegue mostrar para o cliente, na nossa base, como que está a inadimplência dele. Se de fato, em números, ele está melhorando ou não. Então, até isso a gente consegue somar com ele. Eu mostro para você, a sua inadimplência está alta,
porém a gente vai começar a trabalhar nela, vamos reduzir ela, e eu vou mostrando para você em gráficos, em números, de uma forma mais exata, para você acompanhar se de fato o que a gente está falando aqui está sendo feito. Então, isso é o maior retorno para o cliente. Se eu entro em um cliente hoje que não tem o menor conhecimento da própria inadimplência e passo a 3 meses depois mostrar para ele em números como que está sendo reduzido, como que a gente está trabalhando em cima dessa inadimplência, ele já começa a se tornar uma empresa muito mais sólida e mais segura com relação à inadimplência. Quando o Adriano fala, pessoal, né, e falando diretamente para você, empresário, quando ele fala, tá, sobre essa questão da gestão dos negativados, nós temos hoje, pela Inove Consult, um CRM dedicado a essa informação, né, Adriano? Exatamente. Que traz especificamente 2 grandes informações, tá, que você mencionou, que é o mapa de calor. Então, eu consigo saber, mediante ali a região do país que eu faço venda, qual é o meu maior ofensor. Então, exemplo, se eu vendo para São Paulo, para Bahia, para o Ceará e para o Paraná, esses 4 estados, dentro desse sistema você vai ter ali todo o mapa do Brasil e você vai conseguir identificar qual é o maior número de negativação e para qual região isso acontece, trazendo a perspectiva de você poder direcionar a sua análise de crédito de uma forma mais específica. Então, exemplo, eu tenho uma inadimplência maior no Ceará. O que você vai fazer? Você vai, tomando nota dessa informação, criar mecanismos de como consultar mais detalhes na consulta da Serasa Experian para você ter uma análise mais assertiva. Então, você consegue ter esse direcionamento, né? Exatamente. Outro ponto importante é que o cliente da Inove Consult, ele tem, na ponta da língua, qual é o percentual de inadimplência dele e o quanto ele já conseguiu recuperar desde quando ele iniciou as tratativas da negativação, não é isso, Adriano? Então, ele consegue ali ter um mapa de até 5 anos para saber quanto ele consegue recuperar, né, de acordo com os períodos ali. Então, por exemplo, eu tenho de 0 a 30, um percentual X, 30 a 60, 90 a 120 dias e depois escalona até 5 anos. Né? Então, são estratégias e ferramentas que vão te subsidiar aí uma tomada melhor de decisão na hora de aprovar o seu crédito. E quando essa análise foi toda feita, você foi de fato criterioso na aprovação, mas se porventura esse cliente se tornou inadimplente, a gente ainda tem muito mecanismo para poder recuperar. Só para vocês terem uma noção, hoje o nosso índice de recuperação em valor em receita ele está em 82%. Ou seja, de tudo que já foi negativado no banco de dados da Serasa Experian através da Inove Consult, nós já recuperamos 82%. Isso significa mais de 3 bilhões, se eu não me engano, se eu estou aí com o número atualizado. Né? Então, de fato é aí muito mais assertivo ter uma empresa que presta essa consultoria do que nadar no céu aberto, no mar aberto aí, sem uma perspectiva de orientação, né, Adriano? Que é justamente o que nós fazemos, orientar o cliente a usar as ferramentas da forma correta. Exato. Eu costumo dizer que é o seguinte, se você tem uma Ferrari hoje e não sabe dirigir, não adianta nada. Então a ideia é o quê? Eu vou te entregar a Ferrari, eu vou te entregar a melhor plataforma de análise de crédito hoje do Brasil, que é a Serasa Experian, porém, atrelado a isso, eu vou te entregar consultoria também. E posso dizer que é a melhor do Brasil também, que é a Inove Consult. Então eu também sou vendedor, você é vendedor. Nós entendemos que o meu cliente ele tem que vender mais para faturar mais. Porém, o meu intuito é que ele venda mais e tenha uma estratégia para receber isso. Venda com segurança. A ideia da estratégia a gente vai criar para ele. Então, todo o processo de análise de crédito ali, desde reduzir a inadimplência até aumentar o faturamento desse cliente, é algo que a gente vai criar e vai instruir ele da melhor forma possível, de acordo com a realidade do cliente. E se a gente for colocar na balança também, né, Adriano, esse ponto do crescimento, né? Porque eu já faço parte desse segmento de análise de crédito há 15 anos. Então, há 15 anos eu atendo empresas de forma direta ou indiretamente, né, através do nosso atendimento da Inove, de fato, organizar essa parte aí da análise de crédito, consulta, negativação e criar uma metodologia de fato para o cliente ter bons resultados. E o que eu mais fico feliz é você atende o cliente ali que talvez faz 100 consultas no mês e aí passa-se 5, 6, 8 anos, esse cara já triplicou de tamanho, está ali talvez fazendo 500 consultas por mês, né, dobrou o faturamento e você conseguiu acompanhar essa evolução. Exatamente. Que é também um sentimento que certamente você tem. Você tem algum caso específico assim, né, sem citar nome de clientes, mas que você conseguiu acompanhar esse crescimento? Qual segmento que era, enfim? Eu tenho uma empresa de cosméticos que eu atendo desde quando eu entrei na empresa praticamente.
Já tem uns 4 anos já que eu estou atendendo essa empresa e, de fato, aconteceu essa evolução. Começaram com um número de consultas em média de 100 consultas por mês e, baseado naquela cultura que a gente estava falando, a primeira reação do cliente é: não, eu quero reduzir meu custo. E o que eu sempre trago é o seguinte: se Deus quiser, a gente vai aumentar o investimento que você faz. Por quê? Quanto mais você analisa, quer dizer que você está vendendo bem. Se você tem uma venda com segurança, a gente aumenta o faturamento. Inclusive, eu voltei nessa empresa recentemente para a gente bater um papo e o retorno que eu tive foi: a gente aumentou o nosso faturamento e está, de fato, reduzindo a nossa inadimplência. O reflexo do meu atendimento durante 4 anos foi isso. Então, o que você falou, de fato, a gente fica muito feliz em acompanhar o processo da empresa de melhoria de análise de crédito e também o aumento dessa empresa. É uma honra chegar e falar: eu atendo a empresa tal na cidade de Anápolis, por exemplo. Isso é muito bom. Por quê? Isso reflete o meu trabalho, né? Então, acredito que é a mesma sensação que você tem até hoje, 15 anos de estrada aí. Deve ter várias empresas que já têm o seu nome escrito ali também. Exato, porque o bom atendimento, ele abre portas, né? Então, exemplo, uma primeira empresa que eu atendi lá em 2010, ela me já gerou aí outras oportunidades, outros clientes, outras formas de atendimento. Por quê? Porque o cliente conseguiu perceber valor nesse trabalho que foi feito e ele começou também a fazer indicação, que é ali, né, a chancela de que o trabalho foi bem feito, né? Você fez a venda, esse cliente começou a utilizar, teve resultado, daqui a pouco ele começa a indicar o seu trabalho para outras empresas, né? Adriano, a gente fala aqui sobre inadimplência e a gente está com índices crescentes, né? Se a gente pegar aqui em números reais, né, nós temos aí cerca de 163 milhões de brasileiros economicamente ativos e desses 163 milhões, 73 milhões, ou seja, 44,78% está inadimplente. E se a gente olha para o mundo empresarial, isso não está diferente, né? Eu estou com um percentual menor, né, de 33%, mas essa inadimplência está crescente. Como você tem visto aí no mercado, né, essa evolução da inadimplência, o que você pode orientar aí o seu cliente final para ele poder não fazer parte dessa estatística? Porque aqui eu estou falando de empresas que começaram a ter problemas, né, ali funcionais no seu negócio e começaram a se tornar inadimplentes também. Então, como eu não fiz o dever de casa de fazer um trabalho bem feito de analisar o crédito do meu cliente final, eu, que sou a empresa que estou concedendo crédito, estou entrando em colapso, que é justamente essa cadeia, né? O consumidor final com inadimplência, de repente o varejista, o distribuidor e agora a indústria, né? O que você tem para falar para esses empresários sobre esse novo desafio? E a gente está pintando um cenário aí que também não é tão otimista aí no próximo ano de eleição, enfim, né? Como é que você vê esse cenário e qual é a mensagem que você traz aí para esse empreendedor? Erickson, infelizmente a tendência, como você mesmo disse, é piorar com relação à inadimplência. A gente está indo para um caminho que, se continuar no mesmo passo, a gente tende a aumentar muito ainda essa inadimplência. Já está em nível astronômico o valor, acredito eu que a gente nunca tinha chegado nesse ponto, da forma como chegou agora. E é o que você falou. Na minha visão, é uma questão muito cultural. Então a gente tem que mudar a ponta, a cultura do nosso país de acreditar que a gente está fazendo um investimento maior, acreditar que a gente está mudando de fato a forma de vender, a estratégia da venda ali para ter uma inadimplência menor e, consequentemente, reduzir preço, porque o impacto é para tudo. Se eu tenho uma inadimplência, como você disse, lá no varejista ali e vai mudando até chegar na indústria, a indústria aumenta o preço do produto. Exato. E, consequentemente, volta para nós também. Então, a primeira dica que eu vou trazer: contrata a Serasa Experian e, com certeza, a Inove Consult para prestar consultoria. Porque, de fato, a gente entende o que a gente faz, a gente fala e prova o que a gente está entregando para o cliente. Eu estou entregando uma ferramenta hoje que é o diferencial do mercado, porém, todo mundo sabe que nenhuma ferramenta é tão boa quanto quem está por trás dela. Se eu estou te entregando hoje uma ferramenta da Serasa Experian que é excelente, a gente costuma falar que é o santo graal do análise de crédito, eu estou entregando também para você hoje a nossa consultoria, que é o que vai fazer de fato a diferença. Porque eu enxergo bastante clientes que às vezes tem até uma plataforma, já um banco de dados de outros
outros bancos de dados ali, mas não tem o conhecimento para aplicar e para fazer uma análise bem feita. Então, hoje, o que você precisa para melhorar a sua inadimplência é conhecimento. É levar, de fato, na ponta para o analista, para ele entender o que ele está fazendo, para reduzir o nosso custo, para melhorar, se Deus quiser, em breve, a inadimplência do nosso país. Esse cenário, né? E você falou muito sobre a questão cultural, né? Nós estamos aí dando início num projeto, né, que é a Easy, né, que é uma plataforma de ensino em análise de crédito justamente para corrigir esse processo cultural. Nós já temos aqui dentro da Inove Consult também um trabalho sendo feito, né, de atendimento ao cliente, né, nós temos treinamento e tudo mais, só que agora esse cliente vai poder contar com uma plataforma de ensino. Então, exemplo, se eu quero ali ter total conhecimento sobre como analisar um balanço, eu vou ter essa informação, como analisar uma DRE, como se tornar especialista nos produtos da Serasa Experian, né, como oferta V6, V7, V8. Então, nós teremos um ambiente para um cliente que quer tomar um passo ali maior para poder ganhar mais conhecimento. E nós temos aí muitos especialistas que sempre desejam por mais conhecimento, por mais informação, porque o mercado está mudando a todo instante. Recentemente eu tive um bate-papo até mesmo aqui no podcast com um dos nossos líderes falando exatamente sobre isso. O novo perfil do inadimplente, que não é aquele inadimplente que fraudou e de repente ele ficou inadimplente. Não. O novo inadimplente era aquela empresa que estava honrando os seus compromissos, honrando os seus pagamentos e, por algum motivo, ela teve um revés ali, um problema de inadimplência e isso acarretou nessa perda, né? E ela começou a se tornar inadimplente também. Então, assim, o conhecimento é, de fato, muito importante para a gente começar a obter um melhor resultado. E aí, se eu tenho conhecimento, eu mudo cultura, se eu mudo cultura, eu mudo resultado, que é o que todo empresário precisa, né? Adriano, nós já estamos aqui indo para o nosso final do bate-papo e eu queria que você trouxesse aí uma mensagem final, né, para esse empresário, né, que tem todos esses desafios, tem todo esse cenário que está sendo construído de forma negativa, e a gente sabe que a vida do empresário é essa mesmo, né? Então, se a gente olhar para 20 anos atrás, a gente tinha vários desafios, de repente outros governos assumiram, teve uma melhoria, de repente a gente caiu de novo, né? Inflação alta, taxa Selic alta. Qual que é a mensagem que você pode passar para esse empreendedor mediante esses desafios, né, que nós temos aí agora à frente? E para a gente encerrar também, de que você falasse um pouquinho desse trabalho que você vem fazendo aqui na Inove, né, como supervisor de vendas e auxiliando, né, essas empresas através da sua equipe no interior de São Paulo ali. Perfeito, Erickson. Eu vou bater muito nessa tecla do conhecimento. Na minha visão, o conhecimento é a chave de tudo. E aqui na Inove a gente trabalha muito isso. Nós temos muitos treinamentos, a gente foca muito no desenvolvimento interpessoal. Inclusive, eu sou a prova disso. Eu entrei aqui, você sabe muito bem a minha história. Entrei sem conhecimento nenhum, nem de vendas, nem de análise de créditos. E hoje estou aí há 4 anos liderando uma equipe. Então, a visão que eu quero passar é essa. A gente vende estratégia. Se você quer aumentar o seu faturamento, melhorar e desenvolver a sua empresa, contrata a Inove Consult, porque você vai ter uma estratégia muito melhor para ter um faturamento maior, melhorar a sua venda, reduzir o seu custo, aumentar o seu faturamento. A ideia é essa. A gente bate muito na tecla do desenvolvimento e da estratégia. Então, chama a Inove Consult e a gente vai levar a estratégia para qualquer tipo de empresa. É isso, desde o varejista, o distribuidor, a indústria, nós temos soluções, aí mais de 200 soluções dentro do pacote aí da Serasa Experian para poder auxiliar você, empreendedor. Obrigado mais uma vez pela participação, Adriano. E esse foi mais um episódio da Inove Consult sobre inadimplência, sobre estratégia e tudo aquilo que o empresário deve saber para tomar as melhores decisões de crédito. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos. Fiquem com o próximo episódio.